Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live, conectando com a doutora Vanessa Guimarães. Olá, Olá, querida, como vai? tudo ótimo. Deixa eu ver aqui a melhor posição para Melhorando? conversarmos agora. Acho que assim, tá me vendo bem? Estou sim, estou sim. Te Que vendo bem, te bom, ouvindo bem também. Seja muito bem-vinda obrigada. para mais uma live. Essa live ela compõe aí uma série que se chama Gestar, Sentir e Cuidar, Acolhendo a Maternidade. E nesse mês em especial, né, todos os temas estão direcionados para cardiopatia congênita, uma vez que é o mês da conscientização, né, e sensibilização da cardiopatia. E é muito bom tê-lo aqui para compor, para somar, para trazer informações tão importantes para pacientes, famílias, profissionais, né? Antes de tudo, eu vou te apresentar, porque é bastante coisa, né, doutor? Imagina, meu amor. Dá uma resumidinha. Vou dar uma resumidinha. Mandei muita coisa, né? Não, mas olha, acho que a gente pode começar falando de que o seu trabalho também tem um grande diferencial, porque a abordagem já começa diferente, né? Assim, é a união da linguagem técnica, mais o encontro com o universo emocional da criança, dos pais. Então, isso é realmente um grande diferencial. É o que faz de você, da sua conduta, um grande diferencial, né? A doutora Vanessa ela é referência em cardiologia pediátrica humanizada, é coordenadora da cardiologia pediátrica do Hospital Sírio-Libanês, é médica da cardiologia pediátrica do transplante pediátrico do INCOR, coordenadora da pós-graduação em cardiointensivismo, do CETROS, né, doutora? Isso. Possui pós-graduação em cardio-oncologia, pesquisa clínica e gestão em saúde, formação em ECMO e é revisora de uma revista científica de Cambridge, né? Isso. E para somar com tudo isso, também atua em hospitais como HCOR, Sabará, Samaritano, Estado, São Luís. É autora da série Cardio Humanização, composta aí por 4 livros, é isso? E uma série de livros de humanização. A minha empresa é a Cardio Humanização. Esses livros surgiram exatamente por essa intenção de amenizar e acolher e explicar para o público que, para quem realmente importa, né, que são os familiares, os pacientes, e essa série, com essa intenção, acabou me deixando aí muito feliz esses anos todos. Sim, sim. E só vem para somar, né? Só vem para somar nas consultas aí do dia a dia, na abordagem pré-cirúrgica, pós-cirúrgica, né? Porque os livros, eles abarcam todos esses momentos também, né? Isso que é muito Exato, interessante. exato, Diana. Esses, né, nossos pacientes com cardiopatia congênita, eles têm enfim, nascem muitas vezes de várias formas, né? Às vezes com o conhecimento de que tem a cardiopatia, mas ainda muitas vezes sem conhecimento, uma descoberta na sala de parto, uma descoberta nas primeiras horas de vida, que acaba sendo
bastante difícil, porque é um momento de muita idealização, tanto a gestação como o nascimento desse bebê. Então, é um momento que as famílias, às vezes, se dizem que perdem o chão. E é óbvio que quando eles já conhecem a cardiopatia e a história vem um pouco antes, isso se alinha. Então, no meu crescimento profissional, na minha jornada profissional desses anos, né, são 20 anos de formada, eu sempre tive esse olhar e por mais que tenha feito várias especializações e trabalhado em UTI, onde o momento é muito de gravidade e crucial, eu sempre enxerguei a pediatria como um campo em que a gente não pode não pode pensar que é um paciente como outro qualquer, que ninguém é qualquer, cada um né, tem sua individualidade, potencialidade, é o amor de várias pessoas, então nem acho que esse termo é apropriado, mas que a pediatria tem uma singularidade, porque tem o universo pediátrico, tem a linguagem pediátrica, a formação comportamental daqueles pacientes, e aí vem o que é uma condição mais grave, né, como a cardiopatia, que tem que ser inserida nesse processo. Acho que tudo que eu fiz em relação aos livros também é inserindo as crianças e a cardiopatia no dia a dia dessas crianças, né? Gerando representatividade. Então, o nome dos livros já vem Pais de Cardiopata, Eu Cardiopata. A ideia é exatamente se enxergarem como cardiopatas, porque a gente fala isso o tempo todo, o nome é cardiopatia congênita, e esse termo desmistificar, né? Não ser pesado de se ouvir, ser mais palatável e entendendo que ele é atribuído a esses pacientes e que a gente, né, às vezes o desconhecimento, a aplicação do que são os conceitos da cardiopatia no nosso conhecimento diário, acaba ficando muito assustado quando escuta. Então, a intenção é sempre incluir e gerar, né, um acolhimento mesmo de, como é uma área pequena, não parece pequena, né, Jana? A gente pode até falar dos números aqui, acho que esses dias vocês falaram bem, mas quando a gente fala em 30 mil crianças nascendo no Brasil com cardiopatia, a gente entende aí né, que é substancial esse número. Não dá para a gente dizer que é uma minoria, o que é raro. Então, é uma das malformações mais comuns, né, no nascimento. E a gente precisa deixar as famílias compreendendo melhor todo esse cenário que vem pela frente, porque isso gera a melhoria de segmento clínico e facilita o tratamento. Adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento, e aí a informação, acho que ela tem esse poder de fazer com que a cura seja mais próxima, né? Seja mais fácil, porque se você não... Várias vezes eu tenho que entrar no consultório, conversar com pacientes que não passam comigo direto e mostrar que a importância maior é ele cuidar dele mesmo, ele se priorizar, porque a vida é muito corrida, né? O dia a dia é muito corrido, quando viu, ele perde o exame, perde a consulta, não faz a atividade física, não toma remédio, como tantos de nós em vários momentos da vida. E é importantíssimo que eles se reconheçam como cardiopatas para que a aceitação de tudo ajude em toda essa jornada para eles também. Exato. E eu observo até
nas suas postagens, né, nos seus stories, muitas histórias dos pacientes crescendo, né? Então, de você acompanhar de criança, adolescência, jovem adulto, né? Então, é como você falou, é um processo longo, já iniciado na infância, mas uma vez sensibilizado, esse acompanhamento, ele se torna muito efetivo também, né? Eu até queria falar isso para vocês. A cardiologia pediátrica é uma área que é bastante desafiadora, né? Então, quando a gente pensa em pediatria, já é desafiadora, né? Os pequenos, quanto menor, eles têm mais dificuldade de expressar o que sentem. Então, a gente tem que ter um olhar muito especial aí para essas crianças, para as condições clínicas. E a cardiologia pediátrica, que ainda é o coração daquela criança, que pode estar gerando sintomas, é ainda mais peculiar. E aí, a gente que escolhe na medicina a pediatria, tende a entender que só vai atuar com crianças, com adolescentes, até alguns lugares até os 16, outros até os 18. E a cardiologia pediátrica, quando eu abracei a causa, e eu entendo que a partir de 2005 nós temos mais adultos com cardiopatia congênita do que as próprias crianças com cardiopatia congênita, porque agora eles crescem, eles têm sobrevida melhor e eles estão aí desguarnecidos, porque os cardiopediatras querem ver somente as crianças, e os cardio de adulto, muitas vezes, também tem essa dificuldade de entender a cardiopatia congênita, porque não é um foco principal no estudo deles, então fica aquele público que ninguém está acolhendo, ninguém totalmente, né? Eu digo assim, é óbvio que vários colegas vêm até a idade adulta, e eu considero, inclusive, que o ideal é ver com um cardiologista de adulto, os adultos, não sozinho, sempre ter os dois colegas avaliando, mas eu enxergo que vê-los crescer, conhecendo a historinha de cada um, as peculiaridades da cardiopatia de cada um, vai nos ajudando a exatamente gerar uma melhor qualidade de vida para eles, porque a gente já conhece os gostos, o trabalho, a família, já está junto, inserindo com toda a inserção social deles. E aí a gente conseguir aliar isso ao nosso conhecimento técnico e a percepção do que foi mudando ao longo do tempo, no que ele está melhor, no que ele tem lesão residual, ajuda muito em ter um acompanhamento mais completo, mais rigoroso, fechado, e para dar mais certo ainda o tratamento. Então, a tendência mundial é que a gente ajude a melhorar a condição clínica dos pacientes e a qualidade de vida para ter ainda melhor sobrevida. E eu entendo também que assim, a linguagem humanizada, ela tem um efeito também de reorganizar os afetos emocionalmente, né? Então, quando você conta dos livros, e os livros acho que extremamente bem pensados, né? Com cada etapa, traz isso, traz a sua preocupação de como que esses pacientes vão sentir, como essas famílias vão sentir, a empatia também nesse sentido, né? E como isso pode favorecer ao engajamento, a adesão ao tratamento, a continuidade desse cuidado. E acho que são dados que são muito importantes, né? Acho que a sua coleção ela toca diversos momentos e traz, acho que procedimentos que são muito temidos, exames que são muito temidos, né? Para a criança, trazendo para um lugar de leveza, um lugar mais comum, né, doutora? Meu amor, é exatamente essa a intenção. A gente, com
a humanização. É que a gente está indo numa tendência, né, Jana, de tudo se digitalizar, robotizar, a tecnologia, ela não vem com calma, não, ela vem forte, né? Com tudo. Com tudo. E se a gente estiver impressionado com o que a gente está vendo, ainda vem muito mais coisa. Isso eu já tenho total noção. Eu sou uma médica que também sou muito antenada nessa parte do que vem na tecnologia, exatamente porque eu já sei, eu já fico avaliando o que é que vai vir de problemas para a nossa saúde por causa dessa questão. E eu sempre foquei em trabalhar a humanização no atendimento, porque eu acho que a tecnologia, ela vai vir e ninguém vai segurar. Ter hospital smart, cidade smart, pacientes com a IA ajudando, os médicos a ajudar a decifrar o que o paciente tem, mecanismos de tecnologia altamente avançados para registros e pesquisas médicas. Isso é realidade e vai ser crescente, a meu ver. Agora, essa mecanização, a gente que é acostumado ao médico de família, que foi, né? Acostumado ao médico de família, ao pediatra, à proximidade, né? Daquele profissional da nossa vida. A gente não consegue garantir o que vai virar essa relação, né? Porque os nossos jovens já estão habituados a um novo processo de formação. E isso é um receio que todos nós, de gerações, dos milênios, a geração milênios tem de receio do que vem, né, nessas novas gerações em relação ao manejo, ao cuidado mais próximo, porque a tecnologia afasta esse lado. E muito do cuidado é pegar na mão, é ouvir, realmente se preocupar em inserir ao dia a dia do paciente as orientações que você tem que dar. Quanto mais quando eu virei mãe, eu me senti melhor pediatra. Quando eu virei mãe pela segunda vez, eu disse, agora eu estou sabendo que é ser pediatra. Porque você consegue perceber nuances do cuidado, né, com as crianças que no dia a dia, muitas vezes, você mecaniza, né? Dá o remédio de 8 em 8 horas. Só a mãe vê que, passou da hora, ele cuspiu, ele não colocou, né, vomitou o remédio, né? Dormi, peguei no sono e esqueci aquela dose, o despertador não tocou. Enfim, a prática, ela nem sempre colabora com tudo que a gente sugere na teoria. Então, tem esse lado de você estar aberto sempre a colocar a sua prática teórica, o seu conhecimento teórico na sua prática de vida. E eu enxergo que com a criança, principalmente, tem que ser com a criança e com o adulto, mas com a criança é um mundo que a gente vai habituar ela a viver, né? Um pouco diferente dos amiguinhos, um pouco diferente dos primos, do restante da família, mas que tem que ser natural. É o mundo dela. Eu costumo dizer que eu não gosto do termo normal, porque não é anormal você ter cardiopatia. É o normal daquela pessoa, né? E é aí que eu tento quebrar alguns paradigmas. Eu não gosto quando a gente fala problema do coração. Eu tenho sei, é uma luta interna. Se eu escuto ou se eu pronuncio, eu mesma arrumo, porque eu não gostaria de sabe, gerar uma compreensão distorcida do que é a cardiopatia, entende? Ela é uma alteração anatômica, uma malformação, enfim, mas que ela não deveria ser encarada como um problema, e sim a gente se adaptar a cuidar desses processos.
entendem? Uhum. E aí é uma forma diferente, eu acho que talvez eu sempre use no meu dia a dia, na abordagem, em conversar com os pacientes, e que eu enxergo que, totalmente que não necessariamente todos os pacientes vão pensar assim. Uhum. Isso, né? Nem todos os pacientes vão na doutora Janaína, nem todos os pacientes vão na doutora Vanessa, mas os pacientes que estão comigo e que seguem a vida comigo, eu sou muito grata e eu entendo totalmente que são pacientes que esse meu formato foi muito importante para a construção de vida deles, das famílias também. E aí é onde eu tento realmente inovar, manter a, a chama da humanização acesa, e faço festa, e faço evento, levo banda de samba para o hospital. Chega um ponto que parece que vai no extremo, assim. Às vezes que eu levei banda de samba para o hospital, samba de criança, banda famosa, enfim, é onde menos se espera que vá se ouvir um pagode, e a ideia, e todos amam, todos adoram, porque quem não gosta, né, de Exatamente. um movimento, uma alegria, a energia contagia, né, Jana? Sim, É algo que a gente não tem como, nem se explica, se vive, exatamente. não é isso? E E aí e a, pode falar. não, eu ia falar que a política nacional de imunização, ela também preconiza muito isso, né? Assim, é o compartilhar, é a corresponsabilidade, é você também abarcar não só o paciente, não só a família, mas também os colaboradores. E te ouvindo falar isso, você abraça todo mundo mesmo, né? É todo mundo participando, num ambiente que favorece essa acolhida, essa leveza, o sentir que o ambiente hospitalar também, acho que nesse momento, né, quando isso acontece, o cenário hospitalar ele também fica mais atenuado e se vê vida ali dentro também, né? Não é algo que você esquece um pouco que você está dentro do hospital, É, né? é isso. E isso, enfim, agora temos trabalhos até mostrando, né, comprovações científicas de que ajuda o ambiente humanizado, a ambiência, né, é exatamente você deixar o ambiente acolhendo os pacientes e diminuindo o estresse para aquele formato de atuação. Isso eu acredito piamente, vivo isso piamente. No meu consultório eu brinco que eu digo que eu não gosto de choro no consultório. É óbvio, vai ter o choro emocionado da mãe, vai ter quando entende, quando né, tem uma cirurgia, o choro emocionado da criança, mas eu tento que o exame, eles gostem do exame, eles gostem do dia a dia de vir na consulta, eles brincam comigo na consulta, eles brincam enquanto eu estou conversando com a família, exatamente porque eu quero gerar neles o prazer de se cuidar, o prazer de cuidar da própria saúde. A gente não pode minimizar isso no dia a dia, né? Tem que tomar remédio, meu Deus, tem que tomar remédio. Tem que fazer atividade física, tem que fazer atividade física. Tudo virar um sofrimento quando se trata da nossa própria saúde. Tá tudo errado. A gente teria que, antes de tudo, né? O amor próprio é isso, que a gente pensar no nosso dia a dia, no nosso eu, num formato carinhoso conosco, né? E Uhum. sem cobrança, e sim com responsabilidade e com a percepção de que o que a gente quer, e eu digo que os bebezinhos, eu falo muito isso, os pequenos com cardiopatia congênita, eu na UTI, do INCOR, 12 anos, horizontal da UTI, Uhum. a gente chega com os nossos problemas, a gente chega com as nossas questões, né, da rua, de casa, enfim, eu olhava para eles com 2, 3 dias de vida, de lacinho de máscara, chupando o tubo, como se fosse chupeta, né, sugando o tubo, e eu dizia, eles lutam para viver a vida que a gente reclama. Exatamente. Eles estão o tempo todo querendo nos mostrar que viver é maravilhoso. E a gente reclama que o cabelo não está bonito, que
o trabalho não está legal, que não, então, enfim, né? E eles vêm e dizem, eu quero viver, não sabe o que vem de pandemia, não vem os boletos que vão vir para pagar ainda pela frente, eles só querem mostrar que querem viver e a gente faz de um tudo para que eles vivam e vivam bem. E é isso que me move, realmente. Eu acho que eu tenho eu percebo muito isso, que o meu dia a dia eu gosto muito do meu presente, assim, onde eu estiver, eu estou plena. Eu estou aqui com você, tenho mil coisas na minha cabeça passando, mas eu tenho que dar me dedicar ao que eu estou fazendo, e entregar plenamente, porque eles me ensinam exatamente isso. Cada momento vale, cada momento, né, de vida é precioso. De entrega, né? É de entrega, exato. E te ouvindo falar aí de como você conduz, né? Desde do consultório, eu fico pensando o quanto é importante o estabelecimento desse vínculo para a continuidade desse cuidado, e a forma que você aborda também faz com que eles se sintam validados na dor, na dúvida, na tristeza, né? Isso traz, tanto para o paciente quanto para a família, a confiança que eles precisam para dar continuidade, né, de uma forma efetiva durante o tratamento. É isso mesmo. Eu enxergo que no nosso dia a dia vai ter. Eu tento separar muitas coisas, até para te explicar como é que a minha cabecinha funciona. Eu tenho os meus personagens, né? Eu tenho a doutora Vanessinha, que é uma. E, enfim, bem antes da inteligência artificial estar criando um monte de personagens, de desenhos, eu já tinha, desde 2013 que eu já tenho a doutora Vanessinha. E aí é um formato mais pueril, né, de conversar com as crianças, de me aproximar, e aí é engraçado quando as crianças me conhecem, já viram o livro e aí me conhecem, elas ficam, é ela, é muito legal. E aí tem a Super Vanessinha, que entrega os certificados de coragem, e eu tenho os outros personagens, os 8 corações, né? Que aí tem o coração colesterol, o estresse, a feliz, a inflamada, e aí, enfim, todos os 8 corações. E tem os heróis da saúde, que são os bate-corações, tem o Capitão Coração, enfim. Esses meus personagens, eles me ajudam no dia a dia a gerar um ambiente infantil mesmo, né? Uma conexão, né? Eu me aproximo das crianças com eles. Ao mesmo tempo, para a família, eu sou a doutora Vanessa, que está com clareza de raciocínio, que tem uma obrigação de cuidar da saúde dos filhos ou do paciente adulto, que vai mostrar objetividade, que vai mostrar assertividade, para que o tratamento se concretize. Então, são questões que, para mim, são muito separadas. Então, eles têm que confiar no meu trabalho. Se eu ficar aqui de doutora Vanessinha, muito provavelmente isso não vai acontecer. Mas cada um tem que estar no seu devido lugar. Tá? Ao mesmo tempo, eu sou a que usa o esteto de bichinho, que quando você vai encostar no bebê, ele não vê aquele pretão do esteto, e sim um personagem, né? Aqui é o koala, enfim. Então, que assusta muito menos, que, né, pode permitir você auscultar melhor, você ter mais tranquilidade de examinar seu paciente com elementos que estão aí no dia a dia, não precisa, né, ir muito longe, eles estão aí. São detalhes, né? São detalhes que fazem a diferença. As minhas experiências fora, em Boston, em Toronto, em Edmonton, elas foram muito ricas nesse sentido. Aqui,
Eu comecei para você ter ideia, a rede social, eu tento fazer, eu tenho eu tenho um YouTube para gerar informação para as famílias. Uhum. Óbvio que ao longo dos anos a gente vai arrumando o nosso formato de falar, vai tentando melhorar as palavras para a família entender, porque o meu formato, vários alunos meus fazem, você podia fazer aula online ou vídeos para a gente também, mas não é o meu foco. Eu quero, isso eu já faço na USP, lá no INCO, enfim, nos hospitais que eu transito aqui no Sírio, o tempo todo, mas e eu entrego muito para os meus alunos sempre. Eu sou aquela que acredita que o que eu puder mudar, melhorar a formação deles, vai me deixar mais feliz. Eu teve uma vez que eu ouvi, só para você ter noção, de uma colega que quando eu estava na residência e ela era minha chefe, enfim, dava plantão no local. E aí eu pedi para ela me explicar o QPQS, eu lembro até hoje. Me explica o que é o QPQS. E aí ela disse, eu não vou te dar de mão beijada que eu levei anos para aprender. Isso me marcou muito, porque eu era estudante, eu estava ali para isso, ela estava ali na postura de ensino, e ela não que, não, enfim, achava tinha esse formato De de, conduta, né? de achar que a gente vai competir, não vou Uhum. te ajudar, porque um dia você vai estar competindo comigo. E não, então não pode estar numa instituição de ensino, não pode estar lidando com estudantes, porque é uma coisa que eu amo também, que é ensinar, e ensinar para mim é um prazer. Eu adoro ver o olhinho do aluno brilhando, que aí entende, agora eu entendi, adoro, isso me deixa radiante. E saber que um dia eles vão lembrar que eu que ensinei aquilo ali é muito gratificante. Uhum. Então, é assim que eu enxergo que, sabe, acho que a gente precisa mesmo praticar a medicina no formato, né, do nosso juramento e entender que saúde não é só bem-estar físico, é mental, emocional, espiritual. Acredito em todos esses pilares aí para deixar o paciente estável mesmo. E você falou das suas experiências nesses países, né? O que trouxe ou que complementou em relação às questões de humanização? Eu estava até comentando, eu comecei a fazer rede social, o próprio Instagram mesmo, há muitos anos, e foi justo o Instagram que me deixou, enfim, que me fez, que eu já tive Instagram de cento e poucos mil seguidores, aí eu fui hackeada, aí eu perdi, aí voltou a subir, enfim. Então eu conheço muito esse processo aí de aparição, mas sempre foi o objetivo de levar informação para a população. O início das redes sociais aqui, ele foi muito questionado. Médico na rede social, médico não devia estar na rede social, não, expôs paciente, tem muitas questões, né, quando a gente pensa na rede social. Mas hoje, eu fazia com o objetivo de gerar informação, nunca de expor paciente, então, se vocês olharem minha timeline, é muito raro ter paciente registrado ali, e quando tem é com aprovação, porque aí, como eu tenho o Instagram muito ativo, as famílias já veem, vamos fazer nossa foto. Então, já tem esse lado também de estar comigo e fazer uma foto e registrar, e por isso que eu tenho os pacientes crescendo registrados. Mas a intenção nunca foi de exibicionismo, e sim de levar informação. Mas isso antes era visto como exibicionista. E hoje em dia a chavinha virou, né? Porque aí todo mundo, foi meu aluno ontem, já está com Instagram profissional, eu já passei por várias fases, porque eu já fiz tudo muito profissional,
E hoje eu faço o que me dá vontade. Eu não tenho muito essa... eu não tenho mais esse formato do que está hoje, que todo mundo comercializou o marketing da rede social muito firme, porque gerava muito estresse, ou muita, como que eu posso dizer, muita expectativa, e isso eu fui vendo que também não era o foco. Então, hoje deu curtida, deu, não deu, não deu. Tem época que eu sumo um pouco, aí eu reapareço. Eu tenho que fazer, isso tem que ser saudável para mim, primeiramente. Isso para mim é o que todo mundo deveria fazer. Então, eu acabo não engessando muito o meu formato. O meu YouTube com vídeos que são produzidos, e aí ele sim é um momento que eu tenho que estar, gravar vários, preparar material, e aí às vezes dá certo de eu fazer vários, às vezes eu tenho que parar um pouquinho, porque a agenda, a rotina não está dando, e eu me permito fazer isso tranquilamente, não tenho um estresse. Mas isso, eu enxergo que os países que eu frequentei, que eu vi a pediatria, que é o que você está me perguntando, é, é mais natural lá. Entendi. Quando eu vi, eu disse, tá vendo que é parecido com o que Eu faço. eles já faziam. E eu aqui, às vezes, no início, estão de olho, sabe? Era sempre uma coisa meio, eu digo, gente, quem que tá de olho? Eu vou bloquear essa pessoa, porque não é para essa pessoa que eu estou fazendo, eu estou fazendo para ajudar a gente. Não é essa a intenção, sabe? Então, fazer as ações de humanização, é por urbanização, não é por... enfim, óbvio que uma banda com 1 milhão de seguidores vai atrair mais público para aquela ação, né? Porque a gente quer que aquela ação seja valorizada. Então, mas hoje isso vai num formato que aí cada um é de um jeito, uns são para estar no fluxo, outros porque gostam, outros sem gostar vão fazer, outros... E virou aquela febre de todo mundo estar por aqui. Mas nesses países, o formato, como são hospitais pediátricos também, Jana, diferente da gente que roda aqui em hospitais mistos, muitas vezes, o hospital pediátrico, ele é um encanto, né? Entra, tem aquário, entra, tem brinquedoteca, entra todo colorido. Um tá de máscara, outro tá de nariz de palhaço, o outro um tá de jaleco rosa, o outro de jaleco de bichinho, o outro de... Pronto, então isso é natural. A gente não tem esses hospitais, temos alguns, né? Posso citar o Sabará como um protótipo que deu certo aqui, e eu fiz residência no Darcy Vargas, que é um hospital pediátrico do SUS. Eu fiz pediatria lá. Então, a minha formação da pediatria é como eu pensava, que tudo é voltado para a criança, onde tudo é colorido, onde tudo passa o palhacinho, passa o brinquedista, passa a professora, tem livrinho, tem... E é isso que me encanta no fazer medicina. E aí nesse formato que hoje em dia eu ajudo as redes sociais do INCOR, até a doutora Nana lá disse, você vai ser a diretora das redes sociais. Eu disse, criaram um cargo aí, mas... Era um cargo novo. Aqui no Sírio eu faço bastante movimento também da parte das redes sociais, do próprio Sírio, enfim. Mas esse reconhecimento de que isso, nesse formato é legal, demorou, né? Os 4 livros, inclusive, foram... acho que tem isso. O primeiro parece que é brincadeirinha, o segundo... Ai, nossa, brincou de novo. Quando você faz 4, aí todo mundo olha, né, que ela gosta, não é que realmente é a veia. Vamos falar um pouquinho deles? Uhum. Assim, o nosso tempo já está aí. Mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho de cada um deles para as pessoas entenderem a riqueza da sua produção. Um prazer. Eu tenho o Paz de Cardiopata,
Vou pedir para enquanto isso, vou pedir para minha secretária trazer aqui eles para mostrar para vocês. Mas eu tenho Paz de Cardiopata, que é o primeiro livro, que foi a intenção realmente gerar acolhimento e compreensão das famílias. Ele não é um livro difícil de ler, muito pelo contrário. Ele é um livro de frases. Você traz os livros aqui? Obrigada. Então, aí o pai de cardiopata, a intenção é conversar com os pais, mas com uma linguagem lúdica, com imagens, muitas ilustrações. Nas ilustrações eles se reconhecem, porque são situações do cotidiano dos pacientes e das famílias. Ele é bastante inclusivo também, isso já é uma base do meu trabalho. E essas frases são para, isso é o importante. Não deixa o resto, desfoca do resto. Desfoca do comentário do vizinho, desfoca do comentário do bullying da escola, porque não é isso que vai mover a vida de vocês. Óbvio, tem que cuidar, evitar, afastar, tratar, né? Jana, você é um exemplo típico de quem está aí cuidando de todo esse ao redor dos pacientes, né? Esse meio ambiente dos pacientes, para que eles se sintam bem. Mas o livro só tem esse objetivo, de deixar uma compreensão do diagnóstico. Entender que a partir do diagnóstico é que vem a cura. Entender que o diagnóstico ele é impactante, mas ele é a base de tudo. Então, correr, fugir do diagnóstico, não aceitar, não ir nas consultas, fazer a negação, que é a primeira fase da doença, ela só atrasa, só atrapalha e só, às vezes, gera intratável, né? Gera não ter cura por causa dessa dificuldade. Então, essa era a minha primeira visão quando eu lancei o Paz de Cardiopata. O diagnóstico ele é um ponto de partida, né? Não é o destino. Exato, exatamente. Não é o destino. Então, foi em 2019 que eu lancei, foi na plena pandemia, a gente eu lancei online, no fluxo, era um livro que já estava sendo escrito, idealizado há um tempo, mas acabou que quando ele ficou prontinho, foi bem na pandemia. E aí eu segurei, esperei, a pandemia não acabava, eu disse agora mesmo, e fiz um lançamento online. E aí ele é um que eu ganhei 1000 cópias dele, as madrinhas do INCOR, a querida Bia Idaia, a Fabiola Lutfala, me deram 1000 cópias dele, então até hoje eu distribuo para as famílias em vários eventos, porque esses livros, há quem não saiba, mas publicar, os livros são caros, né? Quando você bota ilustração, cor, desenho, eles ficam muito acima do que você queria, porque você quer que atinja o público como um todo. E quando eles ficam caros, você sabe que não vai atingir, mas para ele ficar bonito, tem um custo. E aí eu lancei eles no formato digital, porque aí o digital fica mais acessível. E aí é a luta na cabeça da cardio-humanizadora o tempo todo, porque o digital não sai, né? A gente não tem que estar alinhando, mas num formato humanizado, entende? E aí o segundo livro é o Eu Cardiopata, que é para gerar empoderamento mesmo. Eu sou e tá tudo bem. A minha história. Obrigada, Rê. Rê trouxe eles aqui. Deixa eu mostrar logo o pai do cardiopata. Então, ele tem uma mãe solo aqui com adolescente, cheia de cabelo colorido, temos uma família com paciente com síndrome de Down, temos a bebezinha que vem no núcleo familiar gerando muita, né, dúvida, incerteza, insegurança. E ele é um livro, posso mostrar aqui, porque é um livro que as ilustrações, elas geram muita compreensão. Então, desde o não abandone o tratamento,
aos medos, às carinhas, ó, a minha ilustradora é sensacional, é, a, enfim, passou mal, cianose, sempre ele tem uma hora do remédio, e aí ele tem esse acolhimento com as famílias do que é de fato importante, o atestado, fazer esporte, sempre com a intenção, eu quero até mostrar um aqui que é o aceitar apoio, né? Você nunca está sozinho. Então, a cardiopatia congênita, ela traz bastante. Aqui é o meu momento brincando com fantoche com as crianças, enfim, com uma. O meu momento consulta aqui também um pouco exposto, né? Gerando ideias, inclusive. E aí entender que nunca se está sozinho, que aceite, a cardiopatia atrai muito amor, né? Esses bebês são rodeados de muito amor e por isso que vai tudo dando certo. A gente vê campanhas movimentando a população, pessoas rezando pelos nossos bebês com cardiopatia, pelas nossas crianças, a idade que for, gera esse cenário, ele é muito interessante, e aí eu sempre coloco para a família, aceitem ajuda, aceitem aquela mão amiga que vem abraçar também, que o pai, o avô, a avó. Meu consultório já cansou de ter, eu já tive consulta, o máximo foram 9 parentes na sala. É muita gente. Entra bastante e eu vou pegando cadeira, vou achando cadeira, vou colocando, mas não breco, se for a intenção da família. Sim. Porque é isso, atrai muito, eles são muito envoltos de amor, todo mundo junto pensando e querendo e preocupados, e aí é o pai do pai, né? É o pai do pai, ou a mãe da mãe, e vice-versa, enfim, querendo cuidar do seu filho que teve um bebê cardiopata, e aí quer estar ali para exatamente entender como é, no que ele pode ajudar. Exato. E aí eu acho que isso é tão importante quanto, às vezes, ter o pai e a mãe assustados, bloqueando e sem apoio e querendo correr daquela situação. Então, e aí... Um outro dado que a gente precisa considerar, que às vezes na comunicação, né, de todas as informações, a gente sabe que pouco, às vezes, se absorve, né, pelo impacto da notícia, ou, como você falou, da aceitação. Muito importante, Jana. Que se dá crescendo, né? Sim. Eu considero, eu sempre falei isso para os meus alunos, cuidado, porque a gente, quando vai passar uma informação, principalmente nessa hora do pós-procedimento, acabou de chegar, a visão da família está totalmente para todos aqueles dispositivos, aparelhos e tal. Então, facilita a informação, sabe? Deu certo. Foi como a gente planejou. Tá tudo bem, mas vai funcionar. Todo o programa que a gente direcionou que ele ia seguir, estamos no caminho. Tem vezes que eu falo, se eu tivesse que escolher... Às vezes eu digo, se eu tivesse que escolher... se eu tivesse que escolher, eu escolheria exatamente esse exame, esse resultado. O formato que saiu essa cirurgia é tão mais, sabe, palatável para a família entender que tá tudo bem e pronto, do que você dizer, olha, foi feito o Blalock-Taussig modificado com a cirurgia de, sabe? E aí vir com os nossos epônimos, com os nomes todos que a gente, óbvio, né? Pra gente é o nosso dia a dia, né? E siglas e tal. Mas nessa hora, não dificulta, não deixa aquele processo ser ainda mais difícil, sabe? E aí eu sempre orientei, cuidado como vocês vão
fazer esse primeiro link na UTI com a família, porque aquilo ali às vezes impacta a internação inteira do bebê aqui, do paciente aqui. Isso que eu acho que a gente precisa deixar mais fluido. A gente, às vezes, com o nosso rebuscamento de linguagem, né, no dia a dia, gera já uma separação de pessoal. Ó, um monte de gente aqui, só eu tô parada aqui porque tá um monte de gente. Onde é o link? Onde é o link? Onde é o link? Aí eu tô dizendo que é no seu. Está no seu e no meu. Mas é interessante, né? Que muita gente não tem a vivência. Quer assistir, mas não enxerga onde está, né? Deixa eu dizer aqui, é no da Janaína no Instagram. Pronto, porque aí quem quiser entrar, entra para a gente conversar mais um pouquinho. Mas é isso, Jana. Eu acho, esse é o pai de cardiopata, aí o segundo foi o eu cardiopata. Então aqui, ó, desenhe você aqui, já é para que ele se insira na capa do livro. Um coraçãozinho e o rostinho da criança. Então eles desenhando me deixam, super feliz. E é um livro de atividades, para quando a criança está internada, ter entender, ó, aqui sua cicatriz também te deu superpoderes, desenhe sua roupa de herói. E aí cada um se desenha de herói, então ele é inteiro com esse tipo de acolhimento. Tem um labirinto para chegar no amigo remédio, tem pinte a mãozinha e a boquinha com as cores da sua. Então, quem é cianótico pinta lá com o roxinho, mas sim enxerga no mundo na literatura, com um livrinho pensado neles. Esse é o Eu Cardiopata. Aí veio Receitas do Coração, que é esse aqui, a doutora Vanessinha aqui, ó, participando. O Receitas do Coração, ele foi idealizado por mim e eu convidei a nutricionista Sheila Mustafa e a chefe de cozinha Márcia Ramos. Elas estiveram junto comigo em todo o processo de escrita do livro, porque a gente fez de alimentos, receitas saudáveis, e a gente explica o porquê que aquele alimento é bom. Então, tem o que baixa o colesterol, tem o que baixa a glicose, tem o que desinflama, tem o que ajuda em não aumentar a pressão arterial. Então, é essa a intenção. E a gente colocou receitas que são, deixa eu mostrar algum aqui, que são do dia a dia da criança. Então, tem tanto orientações sobre comidas, pratos, como patezinhos, purezinhos, bolo de banana, tem nugget saudável, que, enfim, tem bicho de pé de frutas vermelhas. Olha só. E aí todos com a intenção de a gente falar do que o alimento pode trazer de bom e dando as receitas já para que a família realmente utilize. Então, esse é o Receitas. E a gente tem mais receitas, a gente vive falando que vamos fazer a segunda ou o segundo, mas todo mundo ocupado, mas uma hora chega. E esse é Como Se Fosse, que é o último que eu lancei. Sabe os exames que seu médico pede para você, solicita para você? É como se fosse. O que acontece aqui? Vou mostrar aqui é o Holter. Então, eu conto aqui tudo sobre o exame para a mãe, para o pai, para o cuidador, né? Saber por que a gente pede, como prepara, o que acontece, o que ele mostra para a gente, qual a importância. E aí, depois que eu conto essa parte, a psicóloga Jussara Zimmermann, que é super amiga, mais os meus pupilos, que eram alunos da faculdade de medicina, me ajudaram a criar as historinhas, contando na linguagem para a criança
como que é o exame. E aí o Holter é como se fosse um amiguinho imaginário que vai com você para casa, brincar durante um dia inteiro, e ele vai me contar, vai contar para o médico tudo que você fez, como seu coraçãozinho reagiu, e cuide dele, mas pode brincar à vontade. É importante que você, se quiser andar de bicicleta, ande. Enfim, aí a historinha é um formato para a mãe ler para a criança, que ali já está tudo sobre o exame. E aí, são todos os exames para o coração, o eco, por exemplo, a historinha do eco eu gosto de falar, porque é bastante, é a capinha do livro, inclusive, mas o eco, a historinha é como se fosse um passe de mágica. Quando a varinha encosta no coração, no peito, o coração aparece numa tela em vermelho e azul, e aí é exatamente o que ele está vendo, né? Então, encosta um gel, primeiro vai um gelzinho que pode ser frio ou quente, e aí a varinha de condão vai encostar lá no seu peitinho, mas é para mostrar o coração na tela, que é um passe de mágica. Então, ele tem esse formato que para crianças, né, que estão iniciando o acompanhamento e que tem compreensão, né, porque aí para o bebê não serve, acaba sendo mais acolhedor também, Jana. E é isso, eu tenho mais 16 temas de livro, tem 2 escritos, mas eu estou agora lançando, eu devo lançar esse ano o primeiro manual de cardiopatia congênita no adulto pela editora Ateneu, também estou fazendo 4 livros pela editora Ateneu, e aí eu estou focada nesses, e aí a minha série está um pouquinho, tem a pós-graduação, tem o consultório, então a série exato, tá um pouquinho quieta ali, mas o meu dia a dia é norteado aí com elas também o tempo todo, com esses livros. Eu te diria que assim, a série não está quieta, porque o tanto que isso reverbera nas famílias, acho que traz essa vivacidade o tempo todo, né? Então, ela não está quieta, não, ela está viva, muito viva. Obrigada, fico muito No feliz em coração das saber. crianças, dessas famílias, né? Então, é muito importante o quanto cada obra, né, ela amplia o cuidado. Achei muito interessante ser direcionado para a criança e também para os pais. Sim, eu Né? digo que Então, eu tenho que cuidar do coração dos pais também, senão também sim, não flui. Eles têm que estar batendo sincronizados, o do paciente e o dos cuidadores. mas isso que é o humanizar mesmo, né, Vanessa? Assim, a gente olhar e a gente ver assim, campos largos, amplitude. E você mostrando isso, é isso que eu vejo também. Né? O Ai, quanto que você bom. consegue alcançar de um jeito diferente essas famílias. Que Né? Acho bom, que Jana. isso é o que faz brilhar os seus olhos, né? E das famílias que também são acompanhadas por você. Que bom, Que é bom, isso né? mesmo. Acho que como eu digo, o trabalho ele ocupa muito do nosso dia a dia, e se ele não tiver conectado a amor e a entrega feliz, tá tudo errado, né? Então, para a nossa própria saúde, nosso trabalho tem que ser edificado realmente com o que nos dá prazer. E eu não consigo separar, não tem jeito. Seja com os gibis do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, com a Sheila de lá, que me ajuda muito, seja com as bandas, com os artistas, com os atletas, todo mundo que eu já consigo hoje em dia ter acesso, levar para os hospitais, eu enxergo que não, eu não consigo mais separar isso de ser a doutora Vanessa Guimarães. Não, é porque não dá para separar mesmo, porque É, tudo isso é você, né? é. Ah, Você é fofa. tudo isso, né? Você é tudo isso. Porque a gente jamais conseguiria fazer no ambiente de trabalho se aquilo não fosse, não fizesse parte da nossa essência, né? O trabalho ele só vai transpor o que a gente realmente acredita na vida pessoal, né? É. E você faz isso de um jeito brilhante, é incrível mesmo. Obrigada, Querida, Jana. olha, estamos chegando ao final.
eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para as crianças, para as famílias, e também, posteriormente, falar um pouquinho ainda. Você já falou um pouquinho dos seus projetos, mas se tem mais outras coisas que vão acontecer, para a gente ficar aqui na expectativa, esperando, Jana. Ah, vamos sim. Eu primeiro quero lembrar que amanhã é uma grande data, né, nacional. Eu digo que é o Dia do Amor, que é o Dia dos Namorados, mas que é o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. Do mesmo jeito que o Mundial é no 14 de fevereiro, o nosso, que é Dia dos Namorados também. Então, aqui no Brasil, é um dia para vocês também pensarem nessa causa, pensar que o diagnóstico precoce ele é essencial para a saúde de muitas crianças, para a sobrevida de muitas crianças. Pensar que o diagnóstico não é o fim, é o início de uma nova vida. Então, não ter, sabe, confiar. Fé, eu gosto muito dessa frase, quero registrar aqui, Jana. Fé não é acreditar que vai dar certo, é ter certeza que já deu. Eu acho essa frase a melhor da vida, porque é, é isso. O processo, ele só vai acontecer se a gente passar por ele, né? Não adianta ficar com os receios, com medo. Então, essa data, amanhã, o Somos um em 100, que todo mundo vai postar. Eu vou fazer um evento lá no Incó, com toda a turma da Cardiopediatria do Incó, a banda Incordes vai tocar lá para a manhã inteira lá, tocando para o público que tiver lá no hospital. O maestro mandando, doutora, eu treinei as musiquinhas infantis, então a gente movimentou para essa data, vamos entregar umas lembrancinhas para as crianças, desenhos, inclusive, que eu imprimo muita coisa do Eu Cardiopata para ir distribuindo. E aí, sempre com a intenção de a gente marcar essa data. À tarde eu vou estar aqui no Sírio, vou também levar a lembrancinha para as crianças internadas aqui no Sírio, lembrando da data. Então, o que vocês puderem fazer de movimento para também gerar, né, espalhar o conhecimento. Eu também gravei aqui para o Sírio, devo sair no Instagram falando da cardiopatia congênita. Então, tudo isso é com a intenção de divulgar a informação, difundir e acolher as famílias. Eu tenho um canal, que é o Falando com a Doutora Vanessa, que é lá no YouTube, tem a intenção de, com cada tema, a gente ter falar um pouquinho mais de cada tema. São inúmeros, ainda tenho muita coisa que eu quero gravar. Com fé em Deus, a gente sempre vai estar mantendo aí esse padrão de informação. Agora eu vou começar a minha terceira turma da pós-graduação de cardiointensivismo, então estou tentando manter firme o propósito de levar informação, conhecimento de qualidade para os médicos do país, até do exterior, que eu já tive alunos do exterior. Então, para exatamente quem estiver crítico no UTI, ter sim um médico que sabe lidar com o coração daquele paciente, daquela criança, e nas N situações, N circunstâncias, porque é essencial que a gente forme bem esses profissionais, porque a cardiologia normalmente dá um frio na barriga do médico, e a cardiologia pediátrica mais ainda, muito mais. Então, a ideia é que fique mais fácil, que eu tenha realmente muitos e muitos alunos aí pela frente, porque eu sei que as nossas crianças vão estar ainda mais seguras e mais saudáveis. E os livros que eu vou lançar, né, esse ano e nos próximos aí, eles vão vindo. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade da gente conversar sobre esse tema. Você, enfim, é uma profissional que eu admiro muito, acho que o seu trabalho está fantástico, você ter focado nessas lives agora. Sabe, Jana, precisa tanto de Janaínas nessa vida, que com fé em Deus, né? Você também está colocando mais uma sementinha aí em outras psicólogas, em outros profissionais da área da saúde, para estarem mesmo dispostos a conversar sobre esse tema e se aproximarem dele, né? Então, estou muito feliz em ser uma das que está aqui contigo. Conte comigo sempre. Até uma próxima, se Deus quiser. E vamos juntas. Estou muito feliz, Vamos viu? juntas. Eu também fiquei muito feliz com a sua presença, com os com a apresentação dos livros, né? Eu acho que a live fica gravada, então
as pessoas vão ter a oportunidade de rever, né? De revisitar quando quiserem. E obrigada pelo seu saber, por compartilhar o seu saber, a sua experiência. Acho que é uma noite muito rica e todo mundo ganha, todo mundo ganha. Ainda mais um dia antes, né, de um dia que é tão importante assim. Um beijo Obrigada, enorme. meu amor. Olha, a Cris Uri tá aqui mandando beijo, Oi, falando com a Cris. gente. Cris, saudade, sempre, amor. Um beijo, querida. Obrigada, Jana. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente.